Boa noite. Boa noite. Joaquim Levy diz que imposto de renda pessoa física pode aumentar para equilibrar contas do governo. Berzoini afirma que investigação criminal não reduz confiança de Dilma nos ministros Edinho e Mercadante. Deputado federal Paulinho da Força vira réu acusado de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Reforma no pronto-socorro restringe atendimento no Hospital do Grajaú, na periferia paulistana. Após festa do PCC em presídio feminino, agora uma comemoração em delegacia de polícia no estilo Clube das Mulheres. Chuva eleva o nível de reservatórios da Grande São Paulo, mas o Cantareira continua igual. O pronto-socorro do Hospital do Grajaú, no extremo sul de São Paulo, está em reforma. Os moradores reclamam que a obra acabou diminuindo o atendimento. A faixa bem grande confirma que o hospital está em obras, mas a ambulância tem passagem liberada, só as emergências foram mantidas. Não é o caso do Eduardo. Ele se queixa de dor de cabeça provocada por uma crise de sinusite e não foi atendido. Nem na triagem eu não passei. Só falei com ela, ela nem ficha minha fez, só falou que só está atendendo caso urgente. A Daniele também perdeu a viagem. Ela reclama de dores e irritação no olho. É péssimo. Péssimo, porque muita gente precisa passar e não vai poder passar aqui. As obras no pronto-socorro do Hospital Geral do Grajaú começaram no último dia 4 e vão durar 60 dias. A reforma, orçada em R$100 mil, prevê, entre outras coisas, a troca das calhas e do telhado, que tem provocado infiltrações, e também a substituição do sistema hidráulico. O hospital possui 300 leitos e atende, em média, 700 pacientes por dia e 25 mil por mês. Mas, segundo a administração da unidade, consultas, cirurgias e internações não serão afetadas pelas obras. O que nós interrompemos foi aquele atendimento que é considerado ambulatorial. Não significa que a pessoa não esteja doente, mas não é uma situação que tenha risco para ela. Se ele não tem risco, não significa que ele não está doente, mas ele tem condição de ir para uma outra unidade, os pronto-socorros, nós temos 2 na região, e os AMAs da região, que totalizam 9 serviços que fazem pronto-atendimento. Esse foi o destino do Lucivaldo, que veio ao PS do Grajaú com dores no peito e também não foi atendido. Sai do trabalho para deslocar, vim até aqui, chega aqui, é atendido, não é atendido, é só falar assim, pega outro ônibus e vai para outro pronto-socorro. Nossa equipe percorreu algumas unidades de saúde indicadas pela equipe do Hospital do Grajaú. Alguns pacientes reclamam da falta de médicos e também da demora para passarem uma consulta nesses locais. Então eu vim passar minha filhinha aqui, que está tossindo muito à noite, mas não consegue médico, não tem pediatria. E não tem clínico também. Ela falou, se eu quiser ser atendida, teria que passar pela triagem e a moça ia me instruir o que fazer. Marquei a consulta faz 3 meses, consegui passar hoje. Só que agora eu preciso passar para outra especialidade. Aí o papel fica aí, vai saber quando agora. Outros afirmam que a reforma vai sobrecarregar o atendimento nestas unidades menores. Com certeza vai piorar a situação. Região não tem suporte para a saúde aqui, não. Não tem, não suporta. Os AMAs não suportam. As UBS não suportam. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde disse que as 2 pediatras da AMA Castro Alves pediram demissão e que os casos considerados urgentes hoje foram encaminhados para o pronto-socorro Dona Maria Antonieta ou para a UBS Castro Alves, anexa à AMA. Em relação ao atendimento do clínico geral na UBS Jardim Icaraí, a Secretaria ressaltou que o quadro de profissionais na unidade está completo. Tem 4 clínicos, 3 pediatras e 3 ginecologistas. Mesmo com a chuva, o nível do sistema Cantareira se mantém estável. E a falta d'água que São Paulo vive há quase 2 anos vai mudar a situação do reservatório. A imagem pode até trazer um certo alívio. Chuva intensa sobre uma das represas do sistema Cantareira. Mas na prática ela ainda não resolve o problema. Aliás, ainda estamos longe disso. Por enquanto, o volume de chuva dos últimos dias apenas ajuda a manter o nível estável. Depois de um mês de agosto preocupante. O Cantareira opera hoje com 15% da capacidade, segundo a Sabesp. Mesmo percentual registrado ontem e também no domingo, já contando com o volume morto. A partir de novembro, o sistema terá que passar por uma nova outorga.
que é a autorização oficial das agências reguladoras para a retirada de água dos mananciais. Ela é válida por 10 anos e acabou em 2014. Mas, por causa da crise hídrica, Estado e União fizeram um acordo e o prazo foi prorrogado até o dia 31 de outubro deste ano. A nova outorga vai obrigar a criação de 4 faixas de segurança para a utilização do sistema, funcionando como um alerta contra a seca. A cada faixa atingida com a redução do reservatório, menos água terá que ser retirada para o abastecimento. O Cantareira atendia 9 milhões de pessoas antes da crise. Agora abastece cerca de 5 milhões. O restante passou a contar com as águas de outros sistemas. A proposta de criar as faixas de segurança ainda será analisada e só deve entrar em vigor quando a falta d'água amenizar, portanto, sem prazo definido. Também hoje, os sistemas Alto Cotia, Alto Tietê, Rio Grande e Guarapiranga aumentaram a quantidade de água armazenada, segundo os dados da Sabesp. O aumento mais expressivo foi no Guarapiranga, que pulou de 66,5% da capacidade para 67,2%. No Alto Tietê, que vive um estado crítico e que tinha quedas de nível há 40 dias, a elevação foi de 13% para 13,1%. A Polícia Rodoviária registrou 92 mortes nas estradas federais no feriado de 7 de setembro, segundo o balanço divulgado hoje. Além das mortes, os acidentes durante o feriado de 7 de setembro também deixaram 1.307 feridos. A Polícia Rodoviária Federal flagrou 1.056 pessoas dirigindo alcoolizadas. 151 foram presas. Os radares detectaram 69.548 veículos trafegando acima da velocidade permitida e quase 6.800 motoristas foram flagrados fazendo ultrapassagem proibida. Nas estradas federais de São Paulo foram registradas 2 mortes, 59 feridos e 95 acidentes. O Instituto Médico Legal de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, concluiu nesta madrugada o reconhecimento dos corpos das vítimas de um grave acidente que aconteceu em Paraty. Ao todo, 15 pessoas morreram depois que um ônibus lotado tombou na estrada entre Paraty e Trindade na tarde de domingo. Entre os mortos, pelo menos 9 pessoas moravam na capital paulista. As outras vítimas eram do estado do Rio de Janeiro e 2 de Minas Gerais. Outras 62 pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Civil, o motorista perdeu o controle do veículo devido a uma falha no freio e caiu em uma ribanceira de cerca de 50 metros. Um inquérito foi aberto para apurar também se havia superlotação. A perícia foi realizada e o resultado sai em 30 dias. São Paulo teve e ainda tem um dia de bastante chuva e ela provoca vários pontos de alagamento e derrubou diversas árvores pela cidade. E será que essa chuva continua amanhã? Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. Volta a fazer bastante frio no sul do país. O dia deve amanhecer com apenas 12 graus em Curitiba e 13 em Porto Alegre. Durante o dia, a máxima não passa dos 23 graus nessas duas capitais, mas chega aos 38 em Teresina, no Piauí. O ar polar que está no sul do Brasil, somado ao ar quente e úmido que vem do norte, mais uma frente fria que passa pela costa do sudeste, resultam em nuvens carregadas em toda essa área em azul escuro do mapa, desde o Rio de Janeiro até o centro-norte do Mato Grosso do Sul, incluindo boa parte do estado de São Paulo. Apenas a faixa oeste paulista terá um dia de tempo firme. A máxima chega aos 25 graus em Presidente Prudente e aos 26 em Presidente Bernardes. Em Votuporanga, no norte, máxima também de 26 e o tempo fica bem fechado por lá. Nas outras áreas paulistas, incluindo toda a faixa leste, as temperaturas não sobem muito e o dia fica bem parecido com o de hoje. No litoral, mínima de 16 e máxima só de 23 graus em Santos. Para a Grande São Paulo, os próximos dias serão bem friozinhos e a chuva continua. Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima à tarde só de 22 graus. Na quinta, a máxima sobe para os 23 e ainda chove. E na sexta-feira, o tempo fechado deve manter as temperaturas entre 14 e 20 graus. O ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, diz que a investigação sobre os ministros Edinho Silva e Aloysio Mercadante não abala a confiança da presidente Dilma nos dois.
No sábado, o Supremo Tribunal Federal autorizou o Ministério Público a apurar a acusação feita pelo dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa, de que repassou dinheiro desviado da Petrobras para a campanha eleitoral de Mercadante em 2010 e também para a campanha de reeleição de Dilma, da qual Edinho foi tesoureiro no ano passado. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, também foi citado por Pessoa como beneficiário de propina. Os três contestam as denúncias. Hoje, depois da reunião da coordenação política no Palácio do Planalto, Berzoini disse que o assunto Lava Jato não foi tratado com Dilma, mas defendeu os petistas citados pelo empreiteiro. São pessoas que nós temos toda a confiança pelo seu compromisso, pelo seu comportamento, e que não há nenhuma razão, somente pela abertura de investigações, para haver qualquer abalo na confiança da presidenta e dos ministros que são companheiros de ministério. Segundo Berzoini, a reunião discutiu alternativas para aumentar a receita do governo. Na semana passada, Dilma enviou para o Congresso a proposta de orçamento para o ano que vem, com um déficit de 30 bilhões e meio de reais. Não vamos abrir mão de buscar alternativas. Acreditamos que há alternativas que são de baixo impacto na inflação e na atividade produtiva. E que é possível construir isso no diálogo. Berzoini disse que os investimentos nos programas sociais estão preservados, mas admitiu que a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida vai ter de ser ajustada à disponibilidade orçamentária. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Com a devida vênia, a confiança que o senhor Berzoini tem pelo Edinho e pelo Mercadante Oliva, eu gostaria de lembrar o seguinte: essa investigação não é um negócio que está saindo aí por acaso. A Polícia Federal está investigando, o Ministério Público, a Justiça Federal do Paraná e o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, mandou investigar uma delação que Ricardo Pessoa fez, segundo a qual ele foi procurado por Edinho Silva, tesoureiro da campanha de Dilma, que lhe disse o seguinte: amigo, ou dá uma graninha para a campanha da presidente, ou aqueles seus contratos com sobrepreço com a Petrobras e outras estatais dançam. Pode ser mentira do Ricardo Pessoa? É claro que pode. Só que o Edinho Silva, o Oliva, chefe da Casa Civil, que segundo o dono da UTC também recebeu uns pichulecos, a exemplo do seu xará Aloysio Nunes Ferreira, que foi candidato a vice-presidente na chapa do Aécio Neves do PSDB, também, segundo o Ricardo Pessoa, levaram uma graninha aí para a campanha. Todos dizem que a grana é legal, foi uma doação reconhecida no Supremo. Caso seja aprovado pela Polícia Federal, com acompanhamento do Ministério Público, do juiz e do Supremo, que a origem desse dinheiro foi uma propina, isso aí não adianta nada, a doação ter sido legal. Ao contrário, o crime dobra, porque além de ter havido licitação viciada, houve uma lavagem de dinheiro usando a justiça eleitoral. A questão toda é a seguinte: se o Ricardo Pessoa mentiu ao juiz, ele vai pagar caro com uma pena pesada. Então, se mentiu, recupera-se a reputação de Aloysio Nunes, de Aloysio Oliva, de Edinho Silva, etc. E fica provado que ele é doido, porque só uma pessoa louca é que vai criar problemas para ele mesmo, contando uma história que não aconteceu. Eu só queria lembrar a senhora Dilma, o senhor Berzoini, essas pessoas, o famoso precedente Argrives. Itamar Franco tinha no Argrives o seu auxiliar de maior confiança. O Argrives foi denunciado, o Itamar o afastou do governo até ele provar a inocência, ele voltou para o governo. O precedente Argrives, já que Dilma gosta tanto de citar exemplos do Fernando Henrique, foi repetido do Fernando Henrique, que retirou do governo Eduardo Jorge Caldas Pereira, alta figura do tucanato, até ele se ver livre de qualquer acusação. O mesmo deve acontecer agora, certo? Não vai acontecer, mas devia. Edinho Silva, Aloysio Oliva, Aloysio Nunes Ferreira, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Fernando Costa. Bom, eu vou parar por aqui, senão a gente vai passar a noite todinha, né? Citando investigados que estão no poder e que podem interferir nos testemunhos. Bom, eu volto na sexta-feira, e direto ao assunto.
Ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, e ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondon, são citados na Operação Zelotes, que investiga esquema de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O Conselho é uma espécie de tribunal que julga casos de grandes contribuintes que devem para a Receita Federal. Em depoimento à CPI do CARF, o motorista apontado como responsável por sacar dinheiro do esquema afirmou que Erenice era sócia de um dos escritórios suspeitos de pagar propina para conseguir julgamentos favoráveis do Conselho. Ele disse também que ela frequentava o local semanalmente em Brasília, sempre acompanhada de Rondon. Erenice negou qualquer relação com o escritório e disse que o motorista não merece crédito. Já Silas Rondon não foi localizado. Em 2010, Erenice Guerra assumiu o Ministério da Casa Civil no lugar de Dilma Rousseff, mas deixou o cargo no mesmo ano depois de acusada de tráfico de influência. Encher a cidade de poesia. Esse é o maior objetivo de alguns jovens artistas paulistanos que fazem das ruas um espaço perfeito para as palavras. Só de andar pela casa dá pra ver que aqui mora poeta. Ou melhor, dois. O apartamento é da Carolina, mas ela e o Thiago, o namorado, passam horas aqui inventando arte. Literalmente. O que eu acho mais legal é que a gente acaba não sendo um casal comum. Porque a gente passa o sábado à noite, às vezes, colando. A matéria-prima deles é a mesma de qualquer poeta, as palavras. O que muda no caso deles é o objetivo. Eles imprimem lambe-lambe para colocar nas ruas de São Paulo. E saem por aí com as armas da poesia, a cola e o rolo. Tem o objetivo, que eu acho principal, que é de fazer as pessoas que estão andando naquela loucura que São Paulo, sem parar para fazer uma reflexão. Então, de repente, a pessoa para, lê uma poesia e continua o dia. Então, acho que o sentimento de a gente colaborar de alguma forma para o mundo ser melhor. A gente tem essa preocupação de ser algo muito sintético, ser algo muito breve e que tenha um apelo instantâneo. Tropeçar na arte. É exatamente isso que os poetas querem causar no paulistano. Por que não, então, colocar no poste ou no muro? Os instrumentos da Ana são o estêncil e o spray. Vários muros no bairro de Perdizes estão marcados pelas palavras dela. Eu não consigo lidar com determinado sentimento, sei lá. E aí eu jogo nisso, na escrita. E me deu vontade de compartilhar dessa forma, na rua. E não é que a Ana tá ficando famosa. Foi só ela sair na rua que o vizinho veio pedir para grafitar o muro dele. Acho bom, acho que teria que ter mais na cidade, inclusive. Por isso que eu chamei para fazer aqui, que eu acho que faz as pessoas darem uma refletida, sei lá, dar uma pensada nas coisas mais abstratas, assim. O Supremo Tribunal Federal decidiu abrir uma ação penal contra o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, do Partido Solidariedade. Ele se torna réu no processo por lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro e formação de quadrilha. Paulinho é acusado de integrar um esquema de desvio de parte dos recursos emprestados pelo BNDES a prefeituras e empresas. Esse caso foi alvo da Operação Santa Teresa da Polícia Federal em 2007. O Ministério Público pede a condenação do deputado, alegando que ele usou de influência política para se beneficiar de dinheiro desviado do banco. O advogado de Paulinho, Marcelo Leal, negou o envolvimento do deputado com o esquema e afirmou que ele foi vítima de um grupo criminoso. O vice-presidente da República, Michel Temer, vai jantar hoje à noite com a cúpula nacional do PMDB, no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência. A versão divulgada diz que é uma reunião para formular uma política de consenso dos governadores PMDBistas sobre a crise nos estados. Mas a tensão política e a relação entre PT e PMDB devem quase que certamente fazer parte do cardápio. Além dos governadores, o jantar deve reunir o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do Senado, Renan Calheiros, e também os 6 ministros do PMDB. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre os cortes promovidos no orçamento do governo. Vem aí cortes nos investimentos públicos nas áreas de saúde e educação. Esqueça tudo. Experimente pensar só nisso por um instante.
Os investimentos em saúde e educação, que já são poucos, vão ficar menores. A saturação do SUS e do sistema público de ensino, que já é enorme, vai ficar maior. Foi isso que admitiu hoje, com outras palavras, o ministro Ricardo Berzoini das Comunicações. Ele foi escalado para falar com os repórteres depois da reunião de Dilma com os ministros que integram a coordenação política do governo. Devem ser reduzidos também os investimentos no programa de habitação popular, admitiu Berzoini, programa Minha Casa Minha Vida, que é a menina dos olhos de Dilma Rousseff. O governo desarranjou tanto a economia que entrou agora numa fase de vale tudo. Dizia-se que não iam ser cortados os investimentos. Já cortaram. Dizia-se depois que seriam preservados pelo menos os investimentos sociais. Já preparam os cortes. Tudo isso sem desconsiderar o fato de que o governo decidiu também aumentar os impostos. Cogita aumentar até o imposto de renda, como admitiu hoje de Paris, onde se encontra o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Eu não sei quanto a você, mas eu às vezes fico com uma vontade enorme de visitar o meu dinheirinho lá no Tesouro Nacional. Dinheiro que saiu do meu bolso e que foi parar lá no Tesouro Nacional. Não preciso nem tocar, só queria olhar à distância e ver se está tudo bem com o meu dinheiro. O meu dinheiro, como o seu, é um dinheiro modesto, mas é honesto. Eu fico muito preocupado com o que estão fazendo com ele lá no Tesouro. O que mais inquieta é a dúvida quanto ao que estão fazendo com ele lá no Tesouro Nacional. Eu não suportaria a ideia de ver o meu dinheiro, assim como o seu, desviado de áreas tão estratégicas como saúde e educação para escaninhos como o da Lava Jato. Boa noite. 2 vídeos divulgados nos últimos dias mostram festas no prédio do DENARC e também numa penitenciária de São Paulo. Os casos estão sendo investigados. No vídeo feito por celular, o anão faz um striptease em cima da mesa da sala da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. O homem contratado pelos policiais do DENARC, o Departamento de Narcóticos de São Paulo, tira a calça e fica só de cueca e sapato. Ele interage com a escrivã, que seria aniversariante do dia, e ainda com o delegado Genésio Léo Júnior. Pelas imagens, também é possível ver uma caixa de papelão com latas de cerveja. A festa, no dia 2 de setembro, foi filmada pelos próprios investigadores. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, não quis comentar o tom da celebração. Limitou-se a dizer que delegacia não é lugar de festa. Pode fazer festa, mas não em repartição pública. Então, a Secretaria de Segurança Pública já está investigando e tomará todas as medidas necessárias. Já o secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre de Moraes, considerou a festa de extremo mau gosto e disse que ela não deveria ter ocorrido nem mesmo fora do horário de serviço. A direção do DENARC afirmou que tudo aconteceu depois das 8 da noite. Ainda assim, a comemoração está sob investigação da Corregedoria da Polícia Civil. Outra festa que está sendo investigada em São Paulo é a comemoração do aniversário do PCC dentro da penitenciária feminina de Santana, na zona norte da capital. No vídeo filmado por celular, as detentas dividem cachaça, maconha e cocaína, servidos em bandejas. As imagens são da semana passada. As autoridades reagiram. Até agora, 3 diretores foram exonerados. A Secretaria de Administração Penitenciária determinou também a realização de revista em todas as dependências da unidade e a transferência das presas envolvidas. Outros funcionários também são investigados. O Sindicato dos Funcionários pediu a instalação de um scanner corporal e o fechamento automático das celas. O custo de vida desacelerou em São Paulo no mês de agosto, de acordo com informações do DIEESE. O aumento foi de 0,06% em relação a julho, quando a taxa havia ficado em 0,95%. Mesmo assim, o mercado financeiro mantém seu mau humor. Segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, a previsão para o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor deste ano, é de 9,29%. O PIB brasileiro deve fechar 2015 com uma retração de 2,44%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
O pessimismo é cada vez maior, simplesmente porque não temos no horizonte indicadores apontando em outra direção. Há uma piora geral no andamento da economia. A queda da produção industrial, por exemplo, foi muito maior que se previa e bateu direto nas projeções quanto ao tamanho da recessão que vamos encarar. Quanto maior o tombo, mais difícil a retomada. E o governo, até em declarações, acaba contribuindo para derrubar mais a confiança. Olha as cabeçadas que deram e continuam dando na questão do ajuste fiscal. Teve a CPMF e depois veio a proposta orçamentária para o ano que vem, prevendo um déficit de 30 bilhões e meio de reais das contas públicas. Aí depois foi toda a polêmica em torno da permanência ou não de Levi à frente do Ministério da Fazenda. Ele ficou e o governo voltou a falar em uma meta de superávit de 0,7% nas contas em 2016. Mas para isso tem que cortar despesas ou aumentar a receita. Do lado das despesas, a presidente Dilma, de início, disse que tudo que tinha para cortar já tinha sido cortado. Mas agora admite cortes até em programas sociais, como Minha Casa Minha Vida. No paralelo, claro, continua elaborando mais aumento da carga tributária, possivelmente com elevação da CID sobre os combustíveis, IPI e IOF. Para isso, basta uma canetada. Não dependem de negociações com o Congresso, embora também não se descarte, como vimos, uma nova alíquota do imposto de renda para os mais ricos. Nesse caso, a implementação seria mais difícil. Como consequência disso tudo, tivemos a disparada do dólar, que pode afetar a inflação, assim como os impostos. Se a CID subir, a inflação deste ano pode chegar a 2 dígitos. Por outro lado, impostos mais altos significam mais custos para as empresas e consumidores, o que prejudica a atividade com a economia já em recessão. O pessimismo não é à toa, não. Essa confusão toda pode levar ao rebaixamento da nota de avaliação do país, que deixaria tudo mais difícil. Mesmo sem isso, as projeções ainda devem piorar mais nas próximas semanas, tanto em função de dados concretos da atividade econômica, como pela inabilidade do governo ao lidar com questões relevantes, até com a crise política, sem esquecer das denúncias da Lava Jato, que colocam mais lenha na fogueira. A realidade do país está muito ruim e só o governo, os seguidores e os menos informados não perceberam que caminhávamos para isso. Pelo menos foi o que a presidente Dilma falou, que foi pega de surpresa. Alertas não faltaram e até a dificuldade de o governo ouvir ou identificar os problemas preocupa muito. Eu volto na quinta, até lá. O SP Brasil foi multado em R$70 mil por vender dados de consumidores para empresas de telemarketing sem autorização. O SPC administra os dados das câmaras de dirigentes lojistas e tem informações de crédito de consumidores de todo o Brasil. A empresa não quis se pronunciar sobre essa condenação, mas ainda pode recorrer da sentença do juiz dada no Rio Grande do Sul. O caso da venda ilegal de informações foi levado à justiça pelo Ministério Público. Entre os dados vendidos estavam nome completo, telefone, endereço, números de documentos, data de nascimento, nome dos pais e e-mail. Os dados ilegais eram usados por empresas de telemarketing, mala direta, telefonemas e mensagens. A crise dos refugiados. Enquanto milhares de pessoas são recebidas na Alemanha e na Áustria, outros milhares de pessoas estão apenas chegando ao continente. A passagem pela Hungria é um dos maiores obstáculos. Centenas de pessoas fugiram do abrigo provisório perto da fronteira com a Sérvia. As famílias correram por um campo aberto carregando os filhos e alguns poucos pertences e entraram nas plantações de milho. A polícia foi atrás, mas pouco podia fazer. Os refugiados são principalmente sírios. Eles não querem ser registrados na Hungria, o país por onde entraram na União Europeia, porque teriam que ficar por lá até o final do processo, o que é demorado. Todos querem ir para a Áustria e para a Alemanha. A Comissão Europeia anunciou um apoio financeiro de emergência no valor de 4 milhões de euros à Hungria e 5 milhões de euros à Áustria, para ajudar no acolhimento dos refugiados. 7 mil pessoas chegaram de trem a Viena nas últimas 24 horas. A direção da estação ferroviária informou que a situação no local se estabilizou em relação ao final de semana. A temperatura está caindo e dentro do pacote de emergência foram montadas 500 camas para que os refugiados passem a noite abrigados. A maioria segue viagem para Munique. Só no final de semana passado, a Alemanha recebeu mais de 15 mil refugiados. A chanceler Angela Merkel disse que a Europa precisa implementar um sistema conjunto para lidar com pessoas que buscam asilo e aceitar cotas obrigatórias para a distribuição de refugiados em todo o continente. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista. Natália.
A informação alarmante foi dada hoje pela BBC. Só nesta segunda-feira, 7 de setembro, 30 mil novos refugiados da Síria se lançaram ao mar e bateram as portas da Europa. As Nações Unidas calculavam há um mês que 300 mil pessoas já haviam desembarcado este ano em algum ponto do continente. O número já está ultrapassado. E o pior é que ele contrasta com a pequena capacidade de hospedagem anunciada pela União Europeia. Ela quer receber agora apenas 120 mil sírios. A Alemanha abre os braços para 33 mil. A França para 24 mil, mas em 2 anos. E o Reino Unido para 20 mil. A conta não fecha. Seria preciso que cada país recebesse muito mais. E existe um outro detalhe. Desde que a Guerra Civil da Síria começou há 4 anos e desde o ano passado, quando os fascínoras do Estado Islâmico começaram a se expandir na Síria e no Iraque, a maioria dos refugiados atravessou fronteiras secas. Eles não precisaram se lançar ao mar. É assim que o pequeno Líbano já recebeu 1.200.000 refugiados. A Jordânia já recebeu 600 mil. São países pequenininhos, sem estrutura para transformar essa gente em imigrantes, com escolas e empregos. Essa população é confinada em acampamentos com alimentação e agasalhos fornecidos pela ONU e pelos governos locais. Vejam então que, diante da dimensão da tragédia, os 1.200 sírios que foram parar nos Estados Unidos e os 2.000 sírios que chegaram ao Brasil são uma gota d'água no oceano. Na semana passada, a fotografia do pequeno Aylan Kurdi, afogado aos 3 anos numa praia da Turquia, deu um rosto humano e trágico a essa questão. O garotinho morto levou muitos europeus a pressionar seus governos. E vejam que a hostilidade da Hungria aos refugiados contrasta com os aplausos, flores e presentes com que eles foram recebidos durante o fim de semana na Áustria e na Alemanha. Mas isso não basta. É preciso que o mundo civilizado faça um esforço humanitário muito maior. É assim que o mundo gira. Boa noite. O Papa Francisco simplificou os procedimentos para anulação do casamento, considerados demorados, desatualizados e caros. Francisco introduziu uma forma mais rápida de processo para casamentos com argumentos que a Igreja considera evidentes para sua nulidade, como falta de fé, brevidade da convivência, aborto para impedir a procriação e relação extraconjugal. As mudanças também determinam que os trâmites sejam gratuitos para o casal, com exceção de taxas cobradas por funcionários de tribunais. Se houver indícios de que o casamento não foi consumado, a anulação vai ser efetivada sem necessidade de processo. Apesar das alterações, o Papa reafirmou um ensino tradicional sobre a indissolubilidade do matrimônio. O Vaticano afirmou que o processo canônico para nulidade de casamentos não era alterado havia 3 séculos. O decreto do Papa entra em vigor no dia 8 de dezembro. O Senado terminou a votação da mini-reforma política. Como houve mudança, o texto volta agora para a Câmara dos Deputados. Os senadores proibiram a doação de empresas a partidos e candidatos. Eles podem receber dinheiro de pessoas físicas, mas essa doação não pode ser superior ao que o cidadão, é claro, recebeu no ano anterior à eleição. Outra mudança prevê a manutenção de coligações em eleições proporcionais. Mas os candidatos com votações insignificantes não deverão mais ganhar cadeiras nos parlamentos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já adiantou que os deputados vão modificar a decisão do Senado e restabelecer a autorização de doação de empresas a partidos. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os caminhos para a superação da crise sugeridos pela OAB. Para falar sobre as mudanças para a superação da crise ética, política e econômica do Brasil, o Jornal da Gazeta recebe o advogado Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Eu agradeço muito sua presença conosco sobre a Carta à Nação, que foi subscrita pela OAB, CNI, CNT, CNS, em agosto, dia 19 de agosto. E ali exatamente o que se pedia era a defesa de mudanças para a superação dessa grande crise ética, política e econômica. Eu confesso que o que chamou muito a minha atenção não é uma carta daquele porte,
subscrita pela OAB, porque a OAB sempre esteve presente nos momentos difíceis na vida do país. Foi a pequena repercussão que essa carta tão importante teve. Por que não repercutiu como outros documentos expedidos pela OAB? Bom, Maria Lídia, primeiro contextualizar essa carta. Não há dúvida nenhuma de que o país vive uma crise gigantesca, que tem essas vertentes que você mencionou, a vertente econômica, sim, a vertente política e a vertente moral. E a Ordem vem, mais uma vez, colocar ao lado da sociedade civil, proclamando essa crise e buscando oferecer as sugestões junto com outras entidades também da sociedade civil. Eu acredito que são tantas denúncias, e denúncias que se verificam diariamente, com fatos novos e da mesma gravidade, que, embora seja importantíssimo esse documento, ele acaba tendo um tempo curto em termos de anúncio por parte da mídia, que imediatamente em seguida já vem apontar uma outra razão de a majoração dessa crise que vivenciamos. Eu acho que é essa razão da mídia ter explorado a superposição de novos problemas e escândalos abafou a Carta à Nação, mais ou menos isso? Eu creio que sim, embora eu também acredite que essa carta represente um caminho colocado pela sociedade civil para a superação da crise. E caminho que deve ser percorrido especialmente pela classe política aqui no país. O senhor acha que a OAB tem a mesma força política que já teve na vida do país, né? Desde aquela luta pelo resgate ao Estado de Direito, pelas diretas já, momentos importantes, difíceis na vida do país, o próprio impeachment do Collor. A OAB sempre marcou uma posição política e de liderança. Mantém essa força ou há uma mudança no próprio perfil da OAB? Maria Lídia, eu não tenho dúvida em relação ao papel de protagonismo da OAB mantido ainda nos dias atuais. Nós temos, em relação, por exemplo, à crise, apontado questões estruturais e questões conjunturais e procurado oferecer sugestões. O papel da Ordem, mais do que nunca, é o de apresentar propostas, é tentar mostrar caminhos para a superação desse momento tão difícil que o Brasil vive. Agora, é evidente que, diante da dimensão dos problemas que geram essa crise, que, insisto, não é só uma crise conjuntural, especialmente, notadamente moral, mas é uma crise também estrutural. O Brasil não aguenta mais o tamanho desse Estado que foi criado por uma Constituição democrática, que foi a Constituição de 88. E daí vem propostas de reforma política, reforma administrativa, reforma tributária, reforma federativa, reforma de relacionamento entre os poderes, Poder Executivo, Legislativo e também o Poder Judiciário, e chamar a atenção da sociedade para a responsabilidade do Poder Judiciário nesse momento, notadamente em relação a ainda verificarmos o cometimento desse crime que é tão dramático para a história do Brasil, do ponto de vista social e econômico, que é o crime de corrupção. É preciso que o Judiciário cumpra a sua função a tempo certo, garantindo o direito de defesa, o devido processo legal, a presunção de inocência, mas ao final do julgamento, o juiz com isenção, formada a sua convicção, absolva quem tem que absolver, mas condene, encaminhando para a cadeia aquele que cometeu esse crime tão terrível para o país, que é o crime da corrupção. Antes de me deter um pouquinho nessa questão da corrupção, na Carta à Nação, há uma expressão ali, assim, que, para mim, aquilo teve um destaque. A OAB pede mudanças necessárias, respeitando-se a Constituição. Textualmente. Isso quer dizer que a OAB, se for o caso, considerando os limites da lei, estaria, sim, favorável a um pedido de impeachment da presidente Dilma? O pedido de impeachment não é algo que viole os preceitos constitucionais. É um instrumento que a cidadania tem para fazer sustar um mandato que descumpriu a lei, isso de uma forma geral. Nós temos elaborada, visando um regime parlamentarista, e no final, quase que no momento da sua promulgação, se definiu pelo regime presidencialista. Isso faz com que nós devemos adotar esse prazo que é quase ditatorial, que é o prazo do mandato daquele que for eleito, no caso, ao presidente Dilma. Na medida em que o presidente não transgrida. Exatamente. Mas aí não é a baixa popularidade que leva
a suspender, a cassar o mandato de um presidente da República. É a transgressão à lei. E se verificada a transgressão na lei, certamente a OAB cumprirá a sua missão histórica e apresentará mais uma vez o pedido de impeachment do presidente da República. Agora vamos falar sobre a questão da corrupção. São muitos os casos, essa operação Lava Jato nos surpreende com novos nomes, com a delação premiada, está oferecendo à justiça elementos que levam ao aprofundamento e envolvimento de tanta gente, de tanta liderança política, de praticamente todos os partidos no país. Houve muitas críticas à atuação do juiz Moro na condução desse processo da Lava Jato, que envolve empreiteiras, as grandes obras, principalmente a questão da Petrobras. No entender da OAB, o juiz Sérgio Moro ultrapassa os limites da lei, ele excede quando ele usa do recurso da prisão preventiva no sentido da preservação das provas, de que não haja interferência das pessoas envolvidas na condução do processo que vem progressivamente sendo esclarecido? Me permita, Maria Lídia, separar em dois aspectos. Um é o aspecto processual. O processual, os advogados que não se conformem, entendem que uma decisão qualquer viola alguma disposição, inclusive de natureza processual, eles vão recorrer certamente aos tribunais superiores. Como tem recorrido, Como tem recorrido. O papel da ordem... E não tem sido aceito muitas dessas ações, né? Certamente, esses recursos, alguns já foram analisados, outros vão ser analisados ainda, mas o importante é ter o duplo grau de jurisdição assegurado. Ou seja, a possibilidade do recurso àquela decisão que se entenda incorreta, imperfeita. O papel da ordem vem num outro aspecto, notadamente, fazer com que o advogado, que é um instrumento do direito de defesa, ele tenha suas prerrogativas observadas. Uma prerrogativa profissional que é violada por um magistrado representa uma violação do próprio direito de defesa. E aí a ordem vem a cada momento em que há uma denúncia de violação de prerrogativas, nesse ou em outros casos. Uma denúncia nesse ou em outro caso, ela intercede. Como nós fizemos recentemente um caso no departamento jurídico de uma empresa que teve o seu sigilo violado. Denunciamos ao próprio juiz e o próprio juiz determinou que esse sigilo fosse preservado. Então, o papel da ordem é esse, nós temos atuado muito proximamente a cada fato para evitar que, através de uma violação às prerrogativas, o próprio direito de defesa seja maculado. E eu agradeço muito seus esclarecimentos, sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigado. Gamberini. Uma mulher de 56 anos invadiu um escritório de advocacia no centro de São Paulo hoje de manhã e manteve 2 reféns por quase 3 horas. Segundo a Polícia Militar, a mulher havia sido demitida na semana passada e entrou no escritório com um revólver calibre 38 por volta das 8 horas da manhã. O prédio fica na rua Barão de Itapetininga. Ela rendeu 2 advogadas, uma delas a ex-chefe. O grupo de ações táticas especiais foi acionado às 11 horas. As reféns foram liberadas pela janela. Segundo a polícia, a mulher chegou a dar 2 tiros enquanto mantinha as mulheres reféns. Depois da libertação, ela ameaçou se matar e se entregou. Ainda de acordo com a PM, a mulher que fazia o uso de remédios controlados não tomou os medicamentos hoje. E você vai ver a seguir, a Venezuela reforça o fechamento da fronteira com a Colômbia. E uma tempestade de areia no Oriente Médio. O fenômeno atinge a região pelo 2º dia consecutivo. Pelo menos 8 pessoas morreram. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Mas e se eu precisar de dinheiro para renovar o estoque da minha empresa? Tem crédito para mim? Claro, capital de giro. E se eu não puder começar a pagar agora? A gente dá um prazo. Ah, se eu soubesse, eu já fiz outro empréstimo.
Traz pra Caixa. A gente negocia uma condição imbatível. Se precisar, pode contar. Caixa, sua parceira de todas as horas. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Não importa o continente, o endereço, a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes. Serviços internacionais. Um mundo mais perto de você. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A seleção brasileira entra em campo logo mais contra os Estados Unidos. É o último amistoso antes da estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo. Celso Cardoso. Estela Gontijo, o primeiro jogo pelas eliminatórias é dia 8 de outubro contra o Chile em Santiago. Portanto, trata-se da última chance para o técnico Dunga testar possibilidades no time antes da estreia. O jogo contra os Estados Unidos acontece em Boston às 9h40 da noite, horário de Brasília. O técnico não revelou o time que começa a partida, mas falou sobre o jogo de hoje. O alemão Jürgen Klinsmann, técnico da seleção americana, também falou o que espera da partida de logo mais. No último treino antes de enfrentar os Estados Unidos, Dunga preferiu não definir a equipe que vai a campo hoje à noite em Boston. Neymar, mais uma vez, deve começar a partida no banco de reservas. Mas o que faz Dunga manter o mistério sobre a escalação é um dilema que assombra a cabeça de qualquer um que se propõe a buscar soluções para uma seleção tão carente de identidade e resultados positivos. Jogamos para manter um time para ganhar? Ou jogamos para experimentar novos jogadores? Aí vai depender muito do que o objetivo vai falar maior, do que todas as pessoas envolvidas com a seleção brasileira vão ter na sua ideia. Porque seleção brasileira, todo mundo sabe, tem que ganhar. Então as pessoas falam muito que tem que observar, tem que colocar outros jogadores, mas somando tudo isso, depois no final vai pontuar em cima do resultado. Então essas algumas questões que nós vamos decidir internamente, vamos conversar para tomar a decisão. Para o técnico dos Estados Unidos, o alemão Jürgen Klinsmann, o amistoso contra o Brasil é um belo teste antes do confronto contra o México, válido pelas eliminatórias da CONCACAF. É uma ótima oportunidade de jogar contra um time tão bom como o Brasil, além de usar os melhores jogadores do mundo como referência. Espero que minha equipe saiba tirar proveito da situação.
Bom, os Estados Unidos têm um time muito bem montado, né? Foram bem na Copa do Mundo, né, Celso? Porque não tem um histórico de futebol, mas estão evoluindo bastante e podem aí preocupar o Brasil, né? Eu dizia até no Gazeta Esportiva agora há pouco que já há um tempo eu tenho dito isso, depois até de ter acompanhado o que fez a seleção norte-americana na Copa do Mundo, os Estados Unidos, para mim, claro, uma avaliação pessoal, vai brigar pelo título ou na próxima Copa ou em pelo menos 2 Copas do Mundo. Estão investindo muito. O trabalho que está sendo feito lá é muito sério. O próprio Jürgen Klinsmann está há muito tempo à frente da seleção norte-americana, montou uma base bem interessante, uma estratégia tática também digna de elogios. O Brasil vai ter sérios problemas e, sabe, não acredito numa vitória brasileira não, por tudo que a gente acompanhou nos últimos jogos. Vai ser complicado. E agora, Campeonato Brasileiro, amanhã tem outro clássico paulista pela rodada. Se Corinthians e Palmeiras fizeram um belo jogo domingo passado, agora é a vez de Santos e São Paulo que se enfrentam na Vila Belmiro amanhã. O técnico Juan Carlos Osório fechou o treino desta terça-feira para a imprensa, mas é certa a volta de importantes jogadores ao time titular. Chuva e treino fechado aos jornalistas, uma combinação que dificultou a vida da imprensa para descobrir os 11 titulares para o clássico com o Santos. O técnico Juan Carlos Osório, porém, teve conversas mais reservadas com alguns atletas. Lianco, Edson Silva, Hudson Ganso e Michel Bastos, que atuaram contra o Inter no Morumbi. Queria que você opinasse a respeito disso, das dificuldades que ele tem para escalar o time e também das opções que ele faz. E dentre tudo isso, pelo menos o seu, você sabe onde você vai jogar? Você vai na esquerda, vai no meio, vai na frente. Pelo menos o teu você já sabe. Cara, posso ser sincero, não sei não. A gente não sabe, eu acho que é o modo de trabalho do Osório, né? Hoje, graças a Deus, ele tem a volta de alguns jogadores que aí ele tem, né, várias opções para poder mudar a equipe como ele faz. Em meio ao mistério, Thiago Mendes e Wesley retornam de suspensão, assim como Alexandre Pato e ainda Luiz Fabiano recuperado de lesão, que também está à disposição. A grande dúvida será o aproveitamento ou não do goleiro Rogério Ceni, que está se recuperando de uma lesão na coxa. No Corinthians, a expectativa é de pelo menos manter a diferença de pontos em relação ao vice-líder, o Atlético Mineiro. E para isso tem a difícil missão de derrotar o Grêmio amanhã na Arena Corinthians em Itaquera. Problemas não faltam para o técnico Tite. São 5 desfalques. Bruno Henrique e Wendel, que estão machucados. Elias com a seleção brasileira, além de Gil e Fagner, que receberam o 3º cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras e estão suspensos. Em caso de derrota, a diferença, que hoje é de 5 pontos, pode cair para 2 pontos em relação ao Atlético. Celso, nesse clássico você colocaria o Corinthians como favorito aí, até porque está na frente, claro. Eu não sei te dizer se tem grande favoritismo ou pequeno favoritismo. O Corinthians é favorito, indubitavelmente, considerando o retrospecto jogando em Itaquera. Nesse Campeonato Brasileiro foram 10 jogos. Perdeu um só para o Palmeiras e ganhou os outros 9. Então, considerando o retrospecto e a boa campanha também, né, 15 jogos de invencibilidade, o Corinthians tem um favoritismo, sim. Ok, Celso, muito obrigada. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Com você, Gamberini. Uma tempestade de areia atingiu o Oriente Médio hoje pelo 2º dia seguido. Pelo menos 8 pessoas morreram e centenas foram hospitalizadas com problemas respiratórios. O vento de areia quente é conhecido como Hamsim e atinge a região 2 ou 3 vezes por ano. Desta vez, a tempestade chegou extremamente densa. Jerusalém está coberta de areia. A situação é a mesma em Tel Aviv. Os voos domésticos para o sul foram cancelados. No Líbano, os hospitais registraram mais de 750 casos de problemas respiratórios. 2 mulheres morreram. A Síria parece ser o país mais afetado, segundo o Grupo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A tempestade tem impacto até sobre a guerra civil. Os aviões do regime reduziram os ataques aéreos. Os serviços de meteorologia informaram que a tempestade deve diminuir a partir de amanhã à noite. A Venezuela reforça o fechamento de fronteira com a Colômbia e envia mais de 3 mil soldados à região. O presidente Nicolás Maduro anunciou o fechamento da fronteira de Paraguachón, no estado de Zulia, sob a alegação de aumentar o combate aos crimes de paramilitares e contrabandistas. Ele ordenou a mobilização de mais 3 mil soldados, além dos 2 mil que já estavam na região. Maduro também decretou um estado de exceção em 3 municípios de Zulia.
Há 3 semanas, ele ordenou o fechamento da fronteira de Táchira. A disputa na divisa ainda desencadeou uma briga diplomática entre o governo de Nicolás Maduro e a administração de Juan Manuel Santos, na Colômbia. Mais de 15 mil colombianos que viviam na Venezuela já cruzaram a fronteira de volta à Colômbia. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Joaquim Levy diz que imposto de renda pessoa física pode aumentar para equilibrar contas do governo. Berzoini afirma que investigação criminal não reduz confiança de Dilma nos ministros Edinho e Mercadante. Reforma no pronto-socorro restringe atendimento no Hospital do Grajaú, na periferia de São Paulo. Após festa do PCC em presídio feminino, agora uma comemoração em delegacia de polícia no estilo Clube das Mulheres. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Confira um bate-papo com a especialista digital Bel Peça em A Máquina. Hoje, 11h30 da noite.